Crianças, tudo bem? Que saudade de vocês. Uma semana já se passou e hoje nós estamos no sexto programa do Fala Cutia. Bem-vindos todos. Agradeço muito ao prestígio que vocês têm nos dado, tanto a Raquel quanto eu. Agradecemos muito a vocês. Mas continuem nos querendo bem, que não custa nada não, tá? Dê o like, se inscreva. Não fique só de ampassando. Se inscreva no canal, compartilhe, converse com a gente. Deem dicas, o que vocês querem que a gente veja, tá bom? Eu agradeço muito. Hoje o nosso programa é bem extenso e eu vou falar um pouquinho menos do que eu costumo falar, tá bom? E nós vamos começar hoje com uma celebridade muito, mas muito conhecida em Cotia. Ele se chama Dr. Ailton. Fiquem até o final, vocês vão ver quanta coisa que vocês vão aprender com ele. É super legal. Vamos lá então? Vem comigo. Eu estou imensamente feliz de conseguir conversar consigo, fazer esse vídeo consigo, mostrar para as pessoas quem é a pessoa do Dr. Ailton. O senhor pode contar para nós? Então, eu tenho 71 anos, eu nasci na Moca, em São Paulo. Meu pai era jogador de futebol profissional, minha mãe dona de casa. E na nossa época, quem criava os filhos era a mãe, né? Porque o pai tinha que trabalhar. E minha mãe, eu até brinco com meus irmãos, minha mãe não era o coronel, minha mãe era o general. E ela exigia da gente ir bem na escola, praticar esporte. Ela é mais graduada que eu era sargento. Sargento. Entendeu? Então minha mãe era maravilhosa, né? Ela mora no céu. Deus deixou minha mãe até os 92 anos com a gente. E, enfim, eu fui criado na atividade esportiva. Eu fui criado com aquele conceito de que tem que ser bom aluno, estudar, tem que aprender um instrumento musical. Então, eu entrei na faculdade de medicina muito novo e eu entrei direto no colégio do estado, né? Porque na nossa época o colégio do estado era mais rigoroso e mais exigente do que o particular. Então eu me formei, eu entrei em medicina novo. Na faculdade de medicina eu tinha que me manter. Para manter eu dava aula, né? E eu dava aula de física. Por que física? Porque eu estava passando uma dificuldade muito grande para poder me manter na faculdade. E aquele supletivo santinês, que era famoso na época, supletivo santinês, pergunte a quem já fez. E estava tendo teste para física. Aí eu prestei, acabei passando e comecei a dar aula de física. E dei aula nos grandes cursinhos de São Paulo, dei aula no Objetivo, dei aula no Ângulo, né? E acabei, na época, fazendo faculdade de Física, que seria a minha segunda escola. Eu me formei médico muito novo, né? E depois eu fiz a faculdade de Física. Dei aula de Física há muito tempo. Nunca mais parou, né? Nunca mais parei. Dentro da atividade esportiva, que eu sou secretário de esportes, eu fiz karatê desde pequeno, eu sou professor de karatê, sou faixa preta. Eu fui médico no Corinthians, joguei futebol, fiquei 11 anos no Corinthians. Vim para Cotia, um grupo de amigos me convidou para ser candidato a prefeito, e eu acabei ganhando a eleição. Na época eu tinha 33 anos, eu tinha. Não havia reeleição na minha época, eu tive um mandato, mas eu saí, eu tenho essa avaliação guardada comigo. A minha avaliação foi 9,2. Se tivesse reeleição, eu teria ganho. Eu sou dessa época também. Eu asfaltei quase que Cotia inteiro.
porque era um grande anseio da população, era pavimentação asfáltica. Eu que fiz a lei do asfalto gratuito, eu que iniciei o passe escolar gratuito. Antes o estudante comprava pela metade do preço. Eu que trouxe o São Paulo para Cotia, São Paulo Futebol Clube, o Templo Zulai, eu que criei o PAT, eu que trouxe o INSS, fui eu que fiz a PAI, o prédio da PAI ali na beira da Raposo, fui eu que fiz a rodoviária, eu fiz 29 escolas. Né? Todo bairro tem uma escola que eu fiz. O posto do Atalaia 24 horas, e na minha época o hospital de Cotia era particular. O hospital de Cotia não era da prefeitura, hoje é do Estado, né? Na minha época o hospital era do doutor Adair Pacheco Pedroso e da doutora Lourdes, que eram donos do hospital. E que sofreram toda aquela dificuldade quando acabou o INPS e virou SUS. O SUS pagava muito mal. E com isso fechou-se um monte de hospitais. No estado de São Paulo fechou mais de 5 mil hospitais. Urgência Médica lá, Hospital Cristo Rei, Nossa Senhora da Conceição, Hospital Matarazzo, Hospital Alberto Primo, tudo fechou quando virou SUS. E o Hospital de Cotia, na época, não fechou porque eu ajudei. Eu cheguei a ser fiador do hospital nessa época, eu mantinha médicos do hospital na folha da prefeitura, eu mandava cesta básica para os funcionários, eu pagava água, luz, telefone, eu mandava todos os auxiliares de enfermagem que trabalhavam na minha época no hospital, eram funcionários da prefeitura. Com isso o hospital se manteve aberto. Quando eu saí da prefeitura, em 97, o prefeito que me sucedeu, ele tirou toda a ajuda que eu dava. Aí o hospital entrou em crise, em 99 e 2000 o hospital fechou as portas. Aí o prefeito Quinzinho, que veio depois do prefeito depois de mim veio o Mário Ribeiro e depois veio o Quinzinho. O Quinzinho pegou o hospital fechando as portas. Aí o Quinzinho municipalizou o hospital. Era a única saúde que tinha para o nosso hospital. E em 2007, graças à ajuda de todos, eu ajudei muito, nós apoiamos o Serra, o governo do Estado, o José Serra, apoiamos o Edson Aparecido, deputado federal, e o Rodrigo Garcia, deputado estadual, com o compromisso do governo de estadualizar o hospital. Demos mais de 10 mil votos para eles, e o Serra veio no dia 11 de setembro de 2007, o prefeito era o Quinzinho Pedroso, e foi estadualizado o Hospital de Cotia. O Hospital de Cotia passou a ser do Estado, e não mais do município, e até hoje é do Estado. Bom, muito bem. Mas me conta mais da vida minha. O senhor é casado. Então, aí vim para Cotia, conheci a Cristina, com quem sou casado. Eu tenho 3 filhos, tenho 4 netos, e a prefeitura, quando eu era prefeito, me levou para o rádio. E eu acabei gostando, acabei fazendo jornalismo. Eu sou jornalista, não é? Eu assinei muito tempo a revista Negócios, eu fiz rádio, tive programa na Rádio Capital durante 11 anos. Né? E na época até o Raul Gil era amigo do meu pai. O Raul Gil, grande apresentador, ele era amigo do meu pai, fã do meu pai, porque meu pai foi jogador profissional. E o Raul Gil me convidou, já que eu tocava piano, violão, gravei disco. Não vale dar risada. Eu vi. Gravei. Lá, bonitinho. Eu tenho até um piano de cauda. Eu gravei disco. Se vocês entrarem no YouTube, põe Dr. Ailton, Jesus de Nazaré. Foi o primeiro disco que eu fiz, fiz 2. Tá lá as músicas, né? E acabei me formando em jornalismo, que foi a minha 3ª escola. E aí, os meus filhos caçula, principalmente meu filho Dani, ele era diferente como atleta e como jogador de futebol. Aí, até para ajudá-los, eu criei o Doutores da Bola, que revelou grandes jogadores, o Rodrigo Caio, que está no Flamengo hoje, o João Schmidt, do Santos, o Guilherme, que estava no Santos e foi para os Estados Unidos, meu filho Dani, meu caçula, que jogou na Europa. E a gente erra pouco, quanto mais você estuda.
E eu realizei um sonho, na época eu tinha 52 anos, eu fui para a Faculdade de Educação Física. E acabei fazendo a minha quarta escola, que é Educação Física. Então, eu sou formado em Educação Física, realizei um sonho de infância e acabei fazendo doutorado em Educação Física. E minha tese de doutorado é musculação em criança. Falo que criança não pode puxar ferro. Isso não é verdade. Você tem um atleta de nível, dentro do lógico, do ético, da ciência, você pode fortalecer essa criança e ela se tornar um adulto mais resistente e menos suscetível, menos predisponente a lesões, principalmente lesões de ligamento de joelho, tornozelo, quadril e etc. Né? E é isso. Essa é a minha... E minha mãe sempre falava uma frase que a vida é um presente de Deus. E nós estamos aqui de passagem. Então, minha mãe fala, filho, enquanto Deus te der lucidez, te der saúde, estude, tenha sonhos. Nós estamos aqui de passagem. E eu estava falando para você, minha amiga, que eu estou fazendo uma pós hoje, que é a medicina quântica, que é o lado espiritual da medicina. Né? Sou fascinada pela Então, hoje, estudando medicina quântica, o Sérgio Felipe, que é neurologista, titular, professor da USP, o Dr. Newton, que é da USP também, o Paulo César Frutuoso, que é da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, que estudam a espiritualidade, eu tenho uma convicção inabalável, uma convicção que não vai mudar nunca, de que não existe morte. E a energia quântica está aí para provar. Está aí para comprovar. Eu, como físico, eu estudei física quântica, nós estamos aqui de passagem. Não existe morte. Né? Não existe morte. Nós vamos para outro universo paralelo. Dimensão. Outra dimensão. Quando a pessoa estuda física quântica e tem uma consciência, um estudo sobre isso, muda-se muito a vida. Né? Por exemplo, a gente vê Israel guerreando com o palestino e o palestino guerreando com Israel. Se você imaginar que tanto o israelense quanto o palestino, depois que findar esse estágio aqui, eles vão se encontrar do outro lado, e que o palestino pode voltar como israelense, e o israelense vai poder voltar com vice-versa. Por que da guerra? Por que da briga? Por que do ódio? Né? Porque o irmão matar o irmão? O irmão matar o irmão. Então esse é o conceito de medicina quântica, né, que eu tento levar para a minha vida. Né? Eu continuo estudando, eu estudo direto. Por quê? Porque eu estou aqui de passagem. Né? Por falar em estudo direto, qual conselho que o senhor daria para essa juventude, e não só para a juventude que está começando, mas para quem já está aqui no final, para nós idosos? Então, você acompanhou agora, eu fiz uma palestra ali. Sim, eu acompanhei. O pessoal da terceira idade, para o idoso, e eu me considero idoso primeiro, tem que ter atividade física, porque o que não articula não lubrifica. Eu tenho atividade física, eu corro, jogo futebol, jogo squash, ainda brinco um pouquinho no karatê. Tem que ter atividade física, porque o que não articula não lubrifica. O idoso, ele tem que ter sonhos, ele tem que estudar. Estudar o quê? Poxa, eu sempre tive vontade de tocar violão. Meu Deus, entra numa escola de violão, mas eu tenho 85 anos, não importa. O violão não sabe. Não sabe. Quanto tempo Deus vai te deixar aqui? O meu filho caçula, que também é médico, o que jogava bola na Europa, se formou médico. E se formou com ele um colega com 79 anos, economista, foi diretor do Bradesco e tinha o sonho de ser médico. Então, a vida é um presente de Deus, só Ele sabe o dia que você vai embora. Então, tenha sonhos, estude, se dedique. E hoje é fácil estudar. Hoje aqui a internet, ela te ensina um monte de coisa. É importante você estudar.
É importante você estudar, é importante você ter sonhos. Agora, eu estava falando lá fora da importância do sol, a importância da vitamina D, né? O idoso tem que tomar sol para fazer vitamina D. E o sol que faz a vitamina D é o sol das 11 a 1, com relevância meio-dia, 1 hora da tarde, é o sol que ninguém quer tomar. Mas esse é o sol que faz bem, esse é o sol que faz vitamina D. Não precisa ficar 2 horas no sol, 20 minutos, meia hora. Vai ter que tirar a camisa, pôr uma bermuda, não pode usar filtro solar nesse horário e não pode ser através da janela. Porque a radiação ultravioleta do tipo V, que faz a vitamina D, ela não atravessa o vidro, né? É importante, então, vitamina D, é importante repor magnésio, cloreto de magnésio e PA. É um envelopinho que você dissolve 1 litro d'água, custa R$10 isso. Cloreto de magnésio e PA. Dissolve, toma uma xicrinha de manhã e outra à noite. O magnésio é o principal elemento químico que Deus fez. Né? Enxaqueca, falta de magnésio. Arritmia cardíaca, falta de magnésio. Dor articular, falta de magnésio. Intestino preso, falta de magnésio. Indisposição, falta de magnésio. Sono difícil, eu não durmo. Ou meu sono não é relaxante, porque você produz pouco melatonina, que é o hormônio do sono, produzido pela glândula pineal, dentro da cabeça, a partir do magnésio. Tem que repor magnésio. Magnésio tem 300 funções no organismo. Então, o idoso toma sol, ou tome vitamina D por boca, magnésio, tá? E sabe-se hoje que as articulações, além do magnésio, tem pessoas que têm fibromialgia e é falta de magnésio. Repõe magnésio, as dores melhoram. Dor de coluna, dor de joelho, dor de quadril. Mas sabe-se hoje que o colágeno tipo 2, ele é fundamental para a articulação. E aonde está esse colágeno? Principalmente no pé de galinha. Então faz um mocotó na panela de pressão de pé de galinha e coma. Ou bata no liquidificador, faz uns cubinhos e põe no feijão. O colágeno é importante para a articulação. Você vai ver como vai melhorar. Ou, no meu caso, eu não consigo comer pé de galinha, então eu vou na farmácia e compro colágeno tipo 2. Essas farmácias grandes, tipo Ultrafarma, tem lá, é baratinho. Toma 2 vezes ao dia, tem o colágeno tipo 2, com cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural. Né? E eu falei, isso é uma palestra para horas, o tal do iodo, Lugol. Lugol 5%. Lugol custa R$20. Você compra o vidrinho do Lugol, você vai ver que o vidrinho é preto, por quê? O Lugol é iodo. O iodo é fotossensível à luz do sol. O vidro é preto para proteger, senão perde. Então, compra o vidrinho do Lugol, guarda na caixinha e guarda no armário. Não põe lá em cima da mesa, em cima da geladeira, porque ali bate sol e vai estragar. Acorda de manhã, um pouquinho de água. Pinga 3 gotinhas de Lugol. 3 gotinhas e toma. Não tem gosto de nada. Vai evitar cistos na mulher, cisto de mama, cisto de tireoide, cisto de próstata no homem, ovário policístico, vai melhorar a pele, vai ajudar naquelas pessoas que têm tendência a diabetes, ou pré-diabético, ou resistência insulínica, tem um monte de funções. Bom para a pele, bom para a mancha de pele, para aquelas verrugas de pele, iodo. Lugol, L-U-G-O-L. E para os jovens, o que você diria? O Lugol é para homem também. Não, eu digo os jovens. Os jovens? O senhor falou para os idosos. E os jovens? Qual seria a Jovens. mensagem? Jovens, bom, o jovem tem que ter sonhos, né? Estudar e estudar. Né? A minha geração tinha muito sonho. Eu vejo na minha sala de aula de colégio, eu vou ser engenheiro, vou ser agrônomo, vou ser médico, vou ser dentista. Tinha sonhos, né? A vida é o presente de Deus. Eu tento passar para os meus netos, né? Meus filhos são todos formados, né? Para que eles tenham que ter sonhos, têm que estudar, têm que se dedicar, né?
Eu pego meus netos, eu dou aula de tudo para os meus netos, né? Matemática, química, física, tudo. Faço experiência, tenho laboratório, para chamar eles essa vontade de viver, de ter sonhos, né? É importante família. Família. Hoje, eu falo para os meus netos, casar é para sempre. Casar é para sempre. Né? E família é o que mantém a unidade da sociedade. A família. Família, honrar pai, honrar mãe, ter sonhos. É importante ter atividade física, seja ela qual for, vôlei, basquete, handball. Você sabe que nós duplicamos o número de carteirinhas aqui. Aqui no ginásio era 3.300 pessoas ou carteirinhas, né? Estamos batendo 7.000. Colocamos tudo, você viu o pessoal da terceira idade com medalha. Medalha do vôlei, medalha do tênis de mesa, medalha do carteado, medalha do vôlei adaptado, enfim. Aqui tem tudo, todas as artes marciais, karatê, kyokushin, capoeira, enfim, tudo que você quiser, venha treinar. O jovem tem que ter atividade física. Eu posso marcar um dia para vir aqui com o senhor e mostrar tudo isso para Por favor, mas eu farei isso na próxima semana. Venha, ginástica rítmica, artística. Tem uma coisa boa, aquele colégio Desafio, onde era a antiga escola Munk, eu agradeço o prefeito que cedeu aquilo para a gente, nós montamos todas as ginásticas ali. Sabe aquela ginástica da barra paralela? Sim. Da menina que corre, o menino corre, volta, argola, tudo aquilo está sendo montado, uma coisa que nunca teve. Nossa, então vale a pena você ir lá conhecer. E aquelas meninas maravilhosas, né, da ginástica, tem a rítmica e a artística. Sim. Uma é aquela que dança e você joga a fita para cima e tal, muito bonita, argolas e tal. E tem a ginástica do cavalo, da barra paralela, que a pessoa gira, que não é fácil não. Então nós temos toda essa estrutura ali, muito bacana. Vamos mostrar isso para vocês, com certeza. Então, você que é jovem, poxa, estude, tenha sonhos, sorte. Suas considerações finais? Então, as suas considerações finais. Ok. Primeiro, muita honra reencontrá-la. A Capela Nossa Senhora de Fátima, ali na estrada de Itapevi, à direita. Nas Videiras. Ali é um lugar maravilhoso, tive a honra de ser recebido lá, nas missas. E eu guardo dia 13 de dezembro, que é dia de Santa Luzia. Exato. Eu tenho uma igreja, uma gracinha, na minha casa, e a gente celebra missas de ação de graça, porque o meu filho Daniel recebeu uma graça. Ele, quando criança, ele perdeu a visão, e eu recebi uma graça de Jesus, de Deus e de Santa Luzia. Ele recuperou essa visão. Então a gente guarda o dia 13 de dezembro, a gente faz uma missa, chama as pessoas que na época foram envolvidos, pessoas que me ajudaram e pessoas com problemas visuais, e eu faço uma recepção, né? Um tipo de uma exato. E eu tive a honra de compartilhar a sua presença, de algumas pessoas, junto com a minha família. Então, meus parabéns pelo seu trabalho. Nós estamos à disposição. Eu estou seguindo o seu exemplo, estou inventando. Tem que inventar. Tem que ter sonhos, é maravilhoso o que você faz, né? Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Beijo. E quando eu consigo, para conhecer toda essa parte que o senhor mencionou. Ok, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Gente, Fala com Tia, tá mandando. Um abraço para todos. Continuando o nosso programa, a Solange, uma assistente social, no dia da inauguração lá de Caucaia, ela nos deu uma entrevista explicando para nós muito melhor o que é o CRAS, como que funciona, qual é o serviço de assistência social ali no local. Olha, melhor do que eu falar é vocês assistirem. Vamos lá? Então, crianças, agora eu estou aqui com a coordenadora do CREAS e ela vai contar para nós o que é o CREAS, como funciona. Conta para nós. Bom dia, gente. Eu sou Solange, eu sou assistente social, eu sou coordenadora técnica aqui do CREAS de Caucaia.
porque nós temos um CREAS em Cotia. Então, para que a população de Caucaia fosse melhor atendida, então o prefeito Wellington Formiga trouxe esse equipamento, uma unidade aqui para Caucaia. Então, aqui é o centro de referência especializado da assistência social. O braço da assistência social lá de Cotia, do CREAS lá de Cotia. Então, aqui nós atendemos as pessoas em situação de rua, o conselho tutelar, as OSCs, que são os locais onde tem o serviço de contra-referência das crianças. E aqui nós fazemos toda a parte da violência ao idoso. Então, aqui tudo que for do serviço especializado na assistência social, nós iremos atender aqui, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Social, o secretário Celso Tique, junto. Então, nós hoje estaremos... Esse serviço aqui é pioneiro em Caucaia. Então, sempre foi focado em Cotia. Então, tudo que a população precisa. E hoje nós estamos aqui em Caucaia para atender esse povo nesse centro, que ficou muito bom, porque o CRAS é aqui ao lado. Então, o CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, nós trabalhamos juntos, porque um depende do outro. É no âmbito do trabalho, do serviço, né? Fica muito mais prático, mais rápido, né? Principalmente para a população. A população que ela vai ser atendida no CRAS, ela já vai ser atendida no CREAS caso haja necessidade. Então, para nós, tanto acredito falando como população, mas para nós como funcionários também e profissional da área, nós estamos muito felizes porque esse serviço, principalmente os moradores de rua, as abordagens noturnas, que é todo um trabalho, as pessoas as pessoas veem de uma forma, mas nós precisamos, nós assistentes sociais, enquanto técnicas, respeitamos leis, respeitamos ordens, então envolve... Não é isso, não é só ir lá e tirar o morador de rua. Tem todo um trabalho. Eles não aceitam, ele por conta da dependência da droga, infelizmente eles são violentos. Então, assim, a gente tem todo um trabalho, não é tirar somente ele e colocar em algum lugar. Não, a gente precisa trabalhar a autonomia dele novamente, a gente precisa trabalhar a família. E eles precisam querer também, não é? Principalmente, porque hoje tem a lei no Brasil, né, na nossa Constituição, que ninguém pode ser obrigado a ir a aceitar um tratamento, não. E muito importante que foi instalado aqui em Caucaia, porque até eu comparo Caucaia com Santa Amaro em São Paulo. É um bairro que é quase uma cidade, né? Sim. Então eu acho que foi bastante importante e foi uma conquista de vocês, né? Sim, para nós, nossa, é uma conquista muito grande mesmo. E cada vez mais esses serviços da assistência social têm sido ofertados ainda mais aqui. Porque tem as casas de passagem, o prefeito inaugurou lá no centro de Cotia, a casa de passagem, mas nós também temos a casa de passagem aqui, que é do pastor Fabrício. Eu digo que eu vou fazer um vídeo para a população entender como é o nosso trabalho, porque todo mundo sabe falar, porque assistente social não faz nada. Não é que a gente não faz nada. É sempre assim, a polícia ela prende o ladrão, mas não depende do delegado deixá-lo preso, depende do juiz. O juiz vai lá e condena, mas o juiz também depende de outro. Então nós somos a mesma coisa. Não é que nós não fazemos da forma como que alguns leigos colocam. É uma burocracia, Sim, um protocolo, a gente tem uma situação. Nós temos que respeitar as leis e a gente não pode burlar, porque nós respondemos perante a nossa classe. Então assim, a gente faz, claro que a gente faz, mas dentro da lei. Então, assim, nós temos um trabalho muito bonito com os moradores de rua. Temos sim. Mas muito importante você estar dando essa entrevista para nós, para que a população fique esclarecida. Sim, muita gente não sabe do trabalho. Não, a casa de passagem, tanto em Cotia como em Caucaia, que é na casa do pastor Fabrício, eles podem estar chegando, tomando banho,
eles têm o jantar, ele vai dormir lá. No dia seguinte, ele tem o de jejum, café da manhã. Ele tem a troca de roupa, ele tem roupas limpas. E ele tem a oportunidade de nós buscarmos a família dele ou encaminharmos para uma coisa. Olha, eu achei super legal o que a assistente social lá da casa do pastor Fabrício tem feito também, que muitos deles chegam com problema de saúde. Então ela tem marcado cirurgia, tem acompanhado eles nos hospitais para fazer a cirurgia. Então assim, é um trabalho nosso das técnicas que fica nos bastidores. É assim. Entendeu? Mas nós não fazemos para poder ficar que nem o pessoal, ficar gravando vídeo, colocando. Não, nós fazemos porque nós amamos o que a gente faz. Eu estou nesse serviço da assistência há 18 anos. Olha que delícia. Eu sou assistente social há 14 anos, porque antes de ser assistente social eu era conselheira tutelar. Ah, tá. Então, assim, é muito legal da sua parte abrir esse espaço para nós. Não é só uma questão de abrir espaço, a gente tem que esclarecer. O Fala Cutia, como vocês todos estão percebendo, não é um podcast para crítica. A gente critica também, mas a gente mostra o que tem de bom. E é isso que nós estamos fazendo agora, esclarecendo e mostrando o que tem de bom. A Solange fez o favor de dar essa entrevista para nós num pleno dia de inauguração, onde está uma bagunça lá fora, e ela está aqui comigo dando essa entrevista. Eu só tenho que agradecer e provavelmente voltarei outras vezes aqui para conhecer vocês mais de perto. Seja bem-vindo, e quando nós estivermos na abordagem de rua, você está mais convidado para ver o nosso trabalho. Eu gostaria. E vai estar convidando você para ir lá na casa de passagem, para você ver o trabalho. A casa de passagem, eu não ia falar, mas eu vou falar. Lá eles dão jantar, almoço. Eu tenho horta em casa. Quando a minha horta está em demasia, eu compartilho. Então, tá vendo? Então, por trás dos bastidores ninguém sabe. Porque para você conseguir tirar um deles da rua, pelo menos para ir dormir, eu já vi vários. É muito eu já vi difícil. vários. Mas o prefeito, ano passado, ele abriu de emergência aquele abrigo lá perto do terminal. Nossa, foi árduo, porque eu mesma, eu lavei a roupa deles, eu cozinhei para eles. E não é porque, ninguém tinha obrigação de fazer. Não, mas a gente faz porque a gente gosta. Coração, existem aquelas críticas, né? Mas a gente não liga para eles. O que importa é a gente fazer. E se hoje a gente sai na rua, todos eles nos conhecem, eles nos respeitam. Eu não tenho problema com eles. Eu passo por eles, principalmente na praça de 22 de janeiro, lá em São Vicente. Existem muitos. Sim, tem bastante. Muitos. E extremamente educados. Sim. Sim, senhora. Agora, senhora. Violentos, sim, à noite. E eles, é só ver um assistente social que eles já começam a gritar. Então, isso eu tenho visto também. Mas eu gostaria de ter visto vocês de perto, e eu estou muito feliz com isso. Está convidada, quando nós formos fazer a nossa ação, me chama mais que convidada para nos acompanhar, para ver nosso trabalho. Lá naquela praça atrás do Talento tem alguns. Exato, ali é assim, e aí existe uma outra questão que a gente pega, porque nem todos são moradores de rua. Mais do que a metade são usuários de internet. E aí eles têm casa. Eles têm casas boas, famílias. Sim, mas como um deles disse para mim, dona, é uma questão de escolha. Exato, mas ainda assim nós temos que tentar resgatá-los. O que não é nada fácil, mas eu parabenizo vocês pelo trabalho. Temos que tentar, a gente chora junto com eles. Eu sou danada, eu choro muito com eles. O ano passado eu me lembro que chegou para nós um senhor, ele era lá da Bahia. E ele senta, ele começa a contar a vida dele ali. E aí a gente serviu a melhor comida, a melhor roupa para ele ali que nós tínhamos. E ele, nossa, eu nunca fui tão bem tratado numa cidade como aqui na cidade de Cotia. Por isso que eles gostam daqui. Lógico. E aí passou-se, eu acho que uma semana, ele teve um infarto e ele veio a falecer. Pela idade, a gente tinha problema de pressão. E eu entrei no salão e falei com todos, falei, olha, o
senhor veio, o Foi. senhor Marcos, o nome dele, eu falei, o senhor Marcos veio a falecer, e todos choraram. Ah, Todos nós fizemos uma oração ali por ele, todos nós choramos. Então, é muito mais do que eles dizem, um morador de rua. Quando nós estamos, que nem o pessoal que está lá na mas nem que todo tá morador de dentro, rua é usuário. o pessoal que está dentro lá do acolhimento hoje, porque o ano passado era nós que estávamos lá, a gente cria um vínculo. Eles criam um vínculo conosco e nós criamos um vínculo com eles. E não é fácil, é um trabalho árduo, mas a gente faz. Já que eu estou fazendo a sua entrevista, você não quer mandar uma mensagem para os jovens? Você que é um assistente social, manda uma mensagem para os jovens. Jovens? Os jovens. Os nossos jovens? Os nossos jovens, para que não cheguem a esse ponto. Infelizmente, hoje tudo é uma droga. Tudo é uma droga. O remédio é uma droga, a cocaína é uma droga, todos são uma droga. A bebida, mas nós temos que evitar, porque de uma coisa leva a outra. E jovens, não queira provar o primeiro gole, o primeiro trago, porque eu saio quando eu quiser. Não sai, não sai. A droga é assim, como os meninos mesmo, morador de rua, eles falam que o crack, no caso, ele traz uma sensação, uma adrenalina que eles não sentem mais nada nesse mundo, é só o prazer, e ali. Eles choram, eles têm filhos, eles têm família, eles sentam aqui, eles choram que nem criança, mas eles falam, eu não consigo. Então, jovens, é muita vontade para poder sair, né? é muito. Então, não entre. Então, se você não quer sair dessa porta, não entre por ela. Não entre. Se você se sentir assim, colocado de lado, né? Como fala assim, estão fazendo bullying comigo porque eu não fiz. É melhor você ser colocado de lado agora, excluído pelo aquele grupinho, e estar bem amanhã do que você estar dentro daquele grupinho e afundado junto com eles. Na verdade, ele não é excluído do grupinho, né? O grupinho que não serve para ele tem que cair fora. Exatamente. Então, assim, eu digo que tudo se começa enquanto criança. Criança, adolescência, vai crescendo. Então, eles têm que estar ali, sendo monitorado a todo tempo. mas ele já não é mais bebê. Sempre será. Sempre será um bebezinho, porque o mundo hoje em dia tá muito difícil, assim, tudo, né? Tudo muito liberal, né? Muito mas liberado. Enfim, mas não entre, porque é um caminho sem volta, e a gente faz o que pode aqui, enquanto profissionais. A gente atende as famílias, a gente orienta, a gente encaminha, a gente escuta muito. Muito, né? Eu vi um comentário maldoso em uma dessas redes sociais que não é só conversar, é sim. Você não imagina aquele morador que está ali, longe da família, porque a família não quer saber mais, por tantas coisas, você chegar e dar atenção para ele, porque não é só você pegar ele, colocar no carro e levar, não, eles querem contar, eles querem ser ouvidos. Eles querem te contar como ele chegou nesse momento. Aí muitos dele, na rua, tem advogado, tem artista plástico, tem músico, tem até um assistente social que nós encontramos ele na rua. Então, assim, tem muita gente boa aí fora. Muitos artistas. Sim. Então, assim, gente... Mas olha, Solange, eu fiquei encantada com você. Agradeço muito. Obrigada. Agradeço você por esse espaço que a gente está contando. Continua, gente, com pessoas como a Solange. Amém. Obrigada. Muito obrigada. E vou ficar te esperando para você ir para nossa abordagem. É só me chamar. Eu vou te dar todos os dados. Até mais, gente. Estamos aqui para atender. É isso. Até mais. Antes que eu me esqueça, um beijo, Jô. Programa Sem Censura, toda sexta-feira, 19 horas. Vão até lá, é super legal, viu? É muito bacana as entrevistas que ela faz. Também não se esqueça de nos dar o like, tá bom? Além de se inscrever, etc. Tem o like, não custa nada, é de grátis, tá bom? Vocês sabem que Caucaia é quase uma cidade dentro de Cotia. É mais ou menos como se fosse Santo Amaro para São Paulo.
E lá foi feita uma inauguração muito bacana, onde foi inaugurado o CRAS, o CREAS, salão de baile para idoso, salão para aprender a fazer pão, para fazer doces, local para aprender a ser cabeleireira, manicure. Olha, é muito bacana, realmente muito legal esse setor. As redes sociais nos prestigiaram com as suas explicações sobre o local, vimos a inauguração. Vem comigo, vamos ver que é melhor. Vamos lá? Aqui estamos nós na festividade de inauguração, lotado de gente. E Fala Cotia está presente, hein? E agora nós vamos para a inauguração do CRAS. E daqui a pouco nos falamos com a Renata, coordenadora do CRAS de Caucaia. Nós todas, nós mulheres, aqui olha, tem poucas aqui em cima. Aqui estamos nós na festividade de inauguração, lotado de gente. E Fala Cotia está presente, hein? Tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Oh, pátria amada e idolatrada. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pedir licença aqui os secretários, secretárias que estão aqui atrás, acho que para ficar aqui um pouquinho à frente. Primeiro, cadê o Celso Tic, secretário? Primeiro, parabenizá-lo em seu nome, em nome do professor Bertual, do querido Luciano, que está escondido ali atrás, em cá, Luciano também. Cumprimentar toda a equipe do desenvolvimento social pela entrega desse equipamento aqui hoje. Um equipamento, prefeito, toda vez que o senhor entrega um equipamento público, a gente precisa celebrar, festejar e contar para toda a cidade. Porque esse espaço aqui é um espaço de transformação social. É um espaço que muda, modifica e transforma a vida de muitas pessoas. Aqui, nós, mulheres, temos um espaço seguro. Aqui, mulheres idosas, mulheres que já passaram por situação de risco social e de vida, porque há muitas mulheres que são atendidas aqui, já passaram por situações de violência e de violências graves, tanto físicas como emocionais. Então, hoje é dia de celebrar. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento especial que vive a nossa cidade. E já quero começar cumprimentando aqui a Câmara Municipal que faz presente, na pessoa do nosso grande vereador e atuante, que já foi presidente da Câmara, Marcinho Prates, o nosso vereador também, que vem trabalhando. Eu tenho orgulho de ser seu amigo, eu tenho orgulho de ver a sua responsabilidade com as pessoas, a sua perseverança e o seu sonho que veio desde lá de trás. Desde lá de trás, você sempre acreditou que você iria, em um momento que Deus iria proporcionar a você a caneta nas mãos para que você pudesse transformar a vida das pessoas de Cotia. Helena. Uma salva de palmas para as assistentes sociais Rosa e Maria Helena, da Casa Refúgio. Um trabalho incrível que ajuda muitas pessoas a terem a sua... Eu não sei se eu posso usar, pastor Fabrício, mas dignidade de volta, a sua vontade de viver, não é isso? Vamos fazer uma regressiva, prefeito? O que o senhor acha? Vamos de 5? Então todo mundo. 5, 4... Inaugurado, então, o Centro Humanizado de Desenvolvimento Social. Peço às nossas autoridades que façam uma foto ali com o Robertinho. Robertinho, levanta a mão aí para mim, por favor. Robertinho, nosso fotógrafo oficial primeiro, depois a gente deixa... De um dos instrumentos, porque são vários aqui no nosso grande Centro Humanizado de Proteção Social. Nós estamos no CREAS e homenageando as nossas assistentes sociais e ela, Angélica, que hoje completa 66 anos. Quantos anos nessa luta, Angélica? Para falar em nome de todas? Uns 40 anos. 40 anos. Você
seja, é por isso que ela é conhecida como a lenda da assistência social. Né? Então, Calcaia ganha esse instrumento. O Centro Humanizado, que tem o CREAS, o CRAS, o Card Único, o Talento Partilhado, tem o Pão na Mesa, que é a padaria comunitária. Nós temos a Escola de Beleza, que na realidade vai dar vários cursos. Então, é um instrumento único e um dia único. O centro de convivência aqui dos idosos, além de ter... E aqui nós temos o palco, e é onde são feitas nesse salão as danças dos idosos. Olha que salão bonito. E também outras festividades, né? Aqui é onde estão fazendo os lanches que estão sendo servidos gratuitamente, é onde vai ser a fábrica de pão, etc. Estava sendo fomentado. Olha que coisa, tudo equipado, olha que beleza. Então podemos tirar daqui futuramente muitos profissionais. Aqui que se aprende a fazer o pão. E ali está o padeiro, dá um tchauzinho para nós. Aê! Parabéns para vocês todas aqui. E aqui é o salão onde vai ser dado aulas para manicures, cabeleireiros. Olha que salãozinho bonitinho. E aqui nós temos uma outra sala onde se apresentam os trabalhinhos que as nossas idosas fazem. Olha que belezinha, ó. Olha que coisinha mais fofa. E aqui elas aprendem um pouco de tudo. Sala para os pequenos. De dança. Aqui nós temos a Associação Cultural Capoeira, que também vai fazer a sua apresentação, e a roda está feita. A roda. Meu Paraná, Paraná. Vamos embora quantas vezes, Paraná, que de noite eu tenho medo, Paraná. Bora. Só queria agradecer aí, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns ao Celso Tico aí, o prefeito Formiga. Tá, e toda a sua coordenação, e vamos embora, tá bom? Bora! Bora, tabaco! Vamos sentar! Bora, Pita! Fala Coutinho agora vai entrevistar a coordenadora do CRAS daqui de Calcaia. Conta para nós o que é o CRAS e o que você faz aqui pra gente. Olá, bom dia, eu me chamo Renata, sou coordenadora do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS ele é a porta de entrada da assistência social. É um espaço de escuta, de orgulho de todos nós e de acolhimento. Todos são muito bem-vindos. Aproveitando o feriado de quinta-feira, nós fomos até a
primeira igreja do Brasil de São Vicente, acompanhar a cerimônia do Corpus Christi. Agora eu vou mostrar para vocês como foram as preparações na parte do dia, no sol, porque a procissão foi logo à noite. Vamos lá ver? Vamos lá. Voltando à igreja de São Vicente, vou mostrar para vocês hoje a procissão de Corpus Christi. E aqui está o tapete, ou seja, todo o passeio por onde o Corpus Christi vai passar. Ou seja, o corpo de Deus. Está bastante intensa, muito bem feita. Entrando dentro do Parque Cultural da Vila de São Vicente, até o final dela, conforme vocês podem ver. Só por curiosidade, estou mostrando para vocês esta festa do corpo de Deus. Aqui nós estamos no Parque Cultural de Vila de São Vicente, como vocês podem ver. Na quinta-feira foi feriado, mas você sabe o que se comemora nesse feriado? Nem todos sabem. A Igreja Católica comemora no feriado da quinta-feira a Santa Eucaristia. E o que é a Santa Eucaristia? É o Santíssimo Sacramento. E o que é o Santíssimo Sacramento? É o corpo de Cristo. E o católico considera na hóstia sendo o corpo de Cristo. Então, por isso que é feriado. E como é que surgiu a ideia do corpo de Cristo? Da onde nasceu essa ideia? A Santa Juliana, em 1209, teve algumas visões. E nessas visões, ela via a lua cheia com uma faixa preta no meio, e que passou a ser interpretado como a falta da comemoração do Santíssimo Sacramento. Passado algum tempo, o sacerdote Pedro, ele era muito devoto a Deus, etc., mas ele não tinha muita fé na hóstia, no pão. Ele não tinha aquele fervor. Até que um belo dia, ele estando rezando uma missa, onde hoje é a República Tcheca, ele, ao cortar o pão, acabou por o pão demonstrar sangue. E esse sangue caiu no altar, sujando o altar, sujando o chão, cheio de gotas de sangue. E, segundo consta, até hoje são visíveis. Passado mais de algum tempo, isso foi por volta de 1263, mais ou menos, o Papa Urbano IV acabou instituindo, então, o Santíssimo Sacramento e passou a haver a devoção com relação à hóstia e o respeito. É uma das datas mais importantes dentro da Igreja Católica. E, posteriormente, o Papa João XXII instituiu que essa hóstia deveria ir às ruas em procissão. E é por isso que hoje se comemora até hoje, na Quinta-feira Santa, que seria o primeiro domingo, a primeira quinta-feira depois do domingo do Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, após a Santíssima Trindade, a primeira quinta-feira fica instituída o corpo de Cristo, e é feriado, e é respeitado, e o católico tem muita devoção. Seria isso. Vamos ver a procissão, como é que é? Como é que se faz, o que se faz, o que se adora, e vocês vão perceber, tá bom? Vem comigo. Friozinho hoje, mas a gente está aqui, firme e forte, acompanhando toda a festividade de Corpus de Cristo. Agora todos se posicionando para início da procissão. Venha para Cristo Jesus. Seja adorado, seja amado.
Santíssimo. E a gente está acompanhando. É muita gente, uma festa linda. Muita gente, uma festa linda. O retorno então à igreja para terminar a cerimônia. Chegando agora, mais próximo, o Padre Renan com o Corpus Christi em mãos para término e final da cerimônia. Me guia. Silêncio e sinal de respeito. E agora a adoração. A adoração ao Santíssimo. E assim se encerra a cerimônia de Corpus Christi. Oh, gente, que pena, né? Chegamos ao final de mais um programa do podcast Fala Cotia. Hoje, dia 10 de junho de 2026. Mas dia 17, quarta-feira que vem, nós vamos estar aqui novamente, olha, com coisas lindas. Vocês não devem perder. A gente está se esforçando bastante para dar para vocês o melhor que a gente sabe fazer. Mas a Raquel e eu agradecemos a vocês tanto esforço e a gente fica muito contente e muito feliz. Então, deem o like, gente, por favor, se inscrevam, para que a gente tenha mais vontade de continuar, tá bom? Então, até dia 17, um abraço para todos e que Deus nos ajude nessa semana, até a semana que vem. Tchau, gente!